Existe inspiração? O que é inspiração, se ela existe? Bom, inspiração chega a ser alguma coisa que bate, né? Vem aquela palavra que às vezes você não está nem pensando. Hoje eu estava me aprontando para cá e pensei numa coisa, nessa questão de arte urbana. Falei, eu pichei as paredes do útero da minha mãe. E fui pensando, eu queria até contar para a Roberta, eu não acabei, mas se isso não fosse possível, eu me enforcava no cordão do umbigo. Sabe? Porque eu acho que desde aquele tempo eu tinha essa curiosidade por palavras, por escrever. Muito bem. Só que a inspiração representa o começo da conversa, né? Ela representa o ponto do poema bruto mesmo, né? A partir daí você começa, põe na peneira e começa. E às vezes cai palavra, porque sobra um verso, alguma coisa que tenha sentido, tem a ver com o que você disse, mas também não tem o excesso que a poesia não permite. É isso mesmo, que eu acho que a inspiração é quando acontece de uma boa ideia, o resto é transpiração, né? Você tem que batalhar, lutar com as palavras, né? O Drummond já falou, a luta mais vã, né? Embora lutamos mal contra amanhã. E a gente tem que lutar com a palavra. Então eu penso que 10% é inspiração, 90% é transpiração. E nessa transpiração, então, aproveitando o gancho, nessa transpiração, vocês dois são poetas concisos. Vocês dois têm versos, no geral, versos curtos, não é? Eu gostaria de saber se é uma tendência, se é programado, se vocês pensam a respeito disso, ou se o poema vem construído assim. Há um planejamento para que o poema seja assim durante esse processo de transpiração, ou vocês buscam a concisão, ou ela acontece? Por que dessa forma? Eu gosto muito de começar pelo título. Quando não há título, no caso do Haikai, a ideia acaba sugerindo uma concisão, né? Já aconteceu de pensar em escrever um poema mais longo e de repente você vai burilando, sobra um quarteto, um terceto, né? Mas inicialmente eu gosto de partir do título. Tem haikais que eu escrevi que tem título, né? Então, na maioria das vezes, o pessoal que escreve haikai não tem essa coisa do título. Eu gosto do título porque a partir dele é que eu tenho uma certa facilidade em escolher. Eu conversava sobre isso com a Helena. Meu processo é inverso. Eu escrevo o texto todo, a última coisa que aparece é o título. E muitas vezes o título é uma palavra que não tem nada a ver com o texto, embora signifique a mesma coisa. Chega a ser uma brincadeira, né? Essa questão de poemas curtos, eu tenho um poema que fala assim: eu fico parada, quem anda é a estrada. E é um poema de poucas palavras. Eu tenho poemas de sete palavras, eu acho até de 5, né? Contando com o título 6 palavras. Agora também eu tenho poemas extensos. O poema manda na gente, para dizer a verdade, é isso. Quando você escreve ele curto, é porque ele não quer ser maior, ele não precisa daquilo. Ele vai dizer exatamente do seu sentimento, né, com aquela precisão. Quando você escreve um poema longo, ele pede, ele fala, está faltando, estou com fome de verso. Aí você entrega mais um pouco e ele fala, peraí, eu vou te comer vivo se você não fizer mais alguma coisa. Então o poema manda, quem manda é ele, eu sou a serva. Em cima dessa coisa do poema curto, tem a questão da arte urbana. A gente percebe a gente vê muita poesia nos muros, e sempre são
palavras, versos bem concisos, expressando muito, né? Acho que isso é interessante de mencionar. É interessante. É uma questão que eu sempre levanto, todas as mesas que eu tenho mediado, eu tenho feito a mesma pergunta, que é a questão para poetas, sobretudo. Qual é a questão da internet, das redes sociais? A Lília e o Heleno militam, né, nas redes sociais, estão lá diariamente. Qual é a questão das redes sociais? A minha pergunta seria: houve alguma influência das redes sociais no que vocês escrevem? Porque eu sei que vocês vão falar e podem falar muito sobre a influência das mídias sociais na divulgação. Eu gostaria que vocês falassem disso também. Mas eu gostaria de saber se há alguma influência na forma, no conteúdo, se de uma forma ou de outra vocês, ao publicarem ou ao escreverem, vocês pensam nesse público virtual. Existe isso? Existe alguma alteração com o advento das mídias sociais? Porque eu lembro quando a primeira vez que eu entrei numa mídia social, no Orkut, e sempre me preocupou, isso foi tema da minha monografia. A forma foi alterada por conta de uma nova plataforma de divulgação de escrita? Olha, eu acho que todo escritor, à medida que ele vai escrevendo, pode mudar até que ele encontre a sua forma de escrever, né? O Manuel de Barros falava que estilo é repetir, 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 né? Até se tornar diferente, né? Então, eu acho que a internet me ajudou muito a me tornar mais frequente com relação a escrever. E hoje depois que eu assumi o ofício de poeta, eu me imponho uma disciplina. Eu escrevo todas as manhãs. Esses dias eu estou com as manhãs meio perturbadas, mas eu estou escrevendo lá no caderninho para depois, aí vem. O que eu escrevo todos os dias tem valor literário, aí é outra coisa, né? Porque às vezes depois eu vou olhar aquilo, vou apagando, até que não sobe nada, né? Mas se eu não tenho nada para escrever, eu vou aos antigos textos que sempre tem o que se rever, o que se vê, até que vai para o livro. Depois que vai para o livro, geralmente são poemas que você considera que estão prontos ou próximos disso. O que eu penso é que devemos nos utilizar do que vemos ali na mídia, nas redes sociais, né? Mas não nos devemos deixar levar por essa coisa. Eu vou pensar se vou ter tantas curtidas ou não, porque a orientação que o poeta tem que ter é da poesia, é da literatura, do livro, né? Ali você vê muita coisa de poetas publicando, mas os poetas são bons não porque estão ali nas redes sociais, né? Porque tem toda uma influência, uma orientação estética, de conteúdo e tudo mais. É importante a gente divulgar nas redes sociais. Isso é fundamental. Eu acho que é muito bom, mas a partir do momento que você perguntou se influencia, eu acho que não. No meu caso, não. Eu procuro absorver essa realidade para expressar aquilo que eu escrevo sem que manifeste uma influência para mudar meu jeito de escrever, né? Então aproveitando então o gancho do que vocês disseram, eu conheço o caso de um poema da Lília, todos eu acredito que conhecem, que é um poema que é multiplicado constantemente sem autoria. Eu estou puxando na memória se eu lembro de algo do Heleno assim. Em relação às mídias sociais, como, Lília, você tem lidado com esse seu poema que tem sido amplamente divulgado sem a autoria? Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Você lembra o poema de cor? Seria possível falar para a gente ele? Bom, com relação a esse poema, claro, te incomoda quando você vê
grandes sites publicando, ou até artistas. Tem artista que publicou meu poema sem assinatura. Eu acredito até que ele tenha copiado de outro lugar sem assinatura e não tenha a intenção de burlar, mas eu sempre falo, quando eu encontro, eu falo, olha, eu escrevi esse poema, embora não seja o poema que eu acho que tenha tanta qualidade literária, né? Mas ele tem uma força, porque ele é reproduzido muito. Uma vez eu o encontrei no Facebook, no Brasileiríssimos. Brasileiríssimos é um mural que tem milhões de pessoas que curtem aquele mural, né? Mais de 4 milhões, eu acho. E tinha 60 mil curtidas para o poema que estava sem assinatura. Depois eles colocaram o crédito. Eles pediram desculpa e colocaram o crédito. Eles encontraram o poema sem assinatura, publicaram porque gostaram, e depois, quando eu falei que eu era autora, eles colocaram o crédito. O poema é assim. Até a filha do Leminski fez uma música, me pediu autorização, e nós somos agora parceiras nessa música. Ficou muito boa. Eles fizeram um clipe que ficou muito bom, sabe? Um clipe com força, assim, feminista, inclusive, né? Mas o poeminha chama Babado. A vida não é justa. É plissada, franzida, godê e é curta. Heleno, você já passou por isso? Porque eu acompanhei essa batalha, né? Que é uma batalha. De repente você vê seu poema em campanhas publicitárias e tudo mais. Inclusive, ele é propaganda de muitos sites. A Alice Ruiz falava para mim, mete um processo nessa gente. Você vai ganhar muita saia para você e para suas amigas. Porque muitos jeans colocavam isso, né? E sem a minha autorização. Muita fábrica de jeans, fábrica até com nome aí, né? E eu ficava, quando era propaganda comercial, eu ficava muito incomodada, né? E porque as pessoas acham que as palavras nascem por geração espontânea, brotam em algum lugar. E tem uma pessoa que escreveu aquilo. Então, com relação a esses sites que faziam propaganda de roupa com o meu poema, eu ficava puto. Ficava e fica, né? Algum caso parecido, Helena? Não tem nenhum caso semelhante, não. Sou menos postigo. Menos que ali. Eu desenho poemas concisos, mas não tem essa coisa de muita divulgação, não. O que uma vez teve alguma coisa semelhante é verbo a verbal, vendo palavras, lucros, sentidos. Esse já teve uma pequena divulgação acima dos outros, mas nada comparável. Que esse poema viralizou, né? Viralizou vários, gente famosa com muitos seguidores e tudo mais. Então, entrando então nessa questão da música, a Lígia falou de uma parceria com a Estrela, né? A Estrela Leminski. Eu gostaria, o Heleno também tem um monte de parcerias. Eu gostaria de saber qual é a relação de vocês com a música, no sentido super amplo mesmo, o que vocês ouvem. Aí vocês podem até extrapolar para aquela velha ideia, existe poesia na música. Gostaria de saber de vocês qual é a relação de vocês com a música. Eu comecei com muita influência na música, né? Vários poetas da música me influenciaram bastante. Os compositores, os poetas letristas e os compositores, mesmo Chico Buarque, Caetano Veloso e outros mais do Brasil. Mas, e aí é interessante lembrar Manuel Bandeira, que sempre falou dos poetas da música popular e sempre admirou esses poetas. Essa questão da poesia musical é poesia literária? Eu acho que sim, porque aí nós temos a figura de linguagem melopeia, que é a poesia musical. Então, o poeta musical, ele cria em cima dessa figura de linguagem. E aí vai prevalecer o talento de cada um
mas eu acho que é bem interessante lembrar, por exemplo, que os trovadores provençais, eles eram todos cantadores. Bob Dylan levou o Nobel, né? Tem vários exemplos de poetas que começaram cantando. Homero, né? Também, então assim, acho que tem muitos exemplos e seria uma discriminação achar que o poeta da música não pode ser literário. Bom, eu acho a poesia, os poemas, embora necessitem de ritmo, né? No meu caso, eu não acho eles muito adaptáveis à música, embora tenha alguns poemas que já foram musicados. Eu tenho um que eu gosto muito, que chama Ébano, que foi musicado pelo Sancho, lá em Ouro Preto, né? O poema, a música ficou muito bonita, mas eu acho que eu escrevo, o fato de eu usar o pronome da segunda pessoa, eu falo que eu tenho uma influência dos poetas portugueses, né? A primeira poesia que eu li, a época que eu li, eu era muito nova, meu pai, comerciante, eu não tinha livros literários em casa, né? De literatura, eu fugia para a casa do vizinho para ler a antologia dos poetas portugueses. E eu me lembro, eu lia Boccaccio, eu lia Guerra Junqueiro, né? E li muito Fernando Pessoa também, e eu era muito nova, e essa influência, eu ficava encantada, eu fugia mesmo de casa, eu desaparecia e minha mãe sabia onde eu estava. Eu estava na casa do seu Demar lendo os poetas portugueses. Agora, eu escrevo na segunda pessoa, eu escrevo conversando, meus dedos conversam na segunda pessoa. Eu acho que meus dedos são portugueses. Quando eu converso, eu falo você e tal, mas eu não consigo, são raríssimos os poemas meus que não estejam na primeira ou na segunda pessoa. Na terceira pessoa, eu tenho muito pouca coisa. Uma questão interessante como você disse, eu lembrei do Chico Buarque, eu acho que o Heleno pode até contar, porque eu vou contar errado a história. Aquela relação do Chico Buarque com João Cabral de Melo Neto, que a Lívia disse, eu acho que meus poemas são pouco musicais, eu acho que não. E qual que é a história? A história, o Chico, ele musicou, né, Morte e Vida Severina, e o João Cabral não queria de jeito nenhum, porque o João Cabral de Melo Neto, um grande poeta, ele sempre odiou música. A única pessoa que eu ouvi dizer que odeia música. E ele não queria que o Chico Buarque musicasse. Aí o Chico Buarque, ele falou, depois de muitos anos, ele falou, não, eu tinha 20 e poucos anos e responsavelmente eu musiquei. E para surpresa dele, o João Cabral gostou, né? Então, eu acho que existem poemas que são bem musicais. E eu tenho esse lado também de letrista, né? Eu gosto da parceria, né, na música. Eu gosto, tenho um poema musicado, inclusive musicado pelo Nelson Ângelo, grande compositor do Clube da Esquina, da música brasileira, e um outro que eu fiz com o Toninho Horta, ele começou a musicar e não terminou até hoje, mas um dia termina de musicar. Nessa questão, eu pensando aqui enquanto vocês falavam, Heleno vive da literatura que produz, Heleno vive, né, dos seus livros. A Lívia se dedica também exclusivamente aos livros, né? Tem os netos que tomam um grande tempo. Vocês vivem da literatura de vocês mesmos? Vocês são uma rara exceção? Me expliquem melhor isso. Eu acho que no meu caso é absolutamente o contrário. Inclusive essa questão está me incomodando, sabe? Ela está me incomodando porque o que o autor recebe em direitos autorais é menor do que o que ele paga às livrarias para vender o seu livro. Então ele paga para ser lido, né? Ele paga para ser lido. Isso no meu caso, tá? Eu tenho 6 livros publicados, 2 livros publicados em Portugal, que eu nunca vi direitos autorais desses livros. Eu tenho 2 livros, um infantil e um juvenil, a editora
que me publicou, ela faz depósitos de direitos autorais, mas como o autor ganha apenas 8% do total do valor de capa do livro, vende 500 livros, você ganha R$500 em 500 livros, ou você ganha R$800, você não ganha mais que isso. Então, eu não vivo disso, né? Eu vivo de outra coisa, embora eu viva para isso. Atualmente, o que eu faço é escrever. Claro, a convivência com meus netos, isso é outra coisa que inclusive produz muita poesia também, né? Mas eu não vivo de literatura. Eu não consigo, eu não tenho a competência do Heleno ainda. Pois é. Aliás, você falou que ia sair para a gente para oferecer os meus livros circulares, né? Sobre a editora, eu nunca pensei em levar o meu livro para as editoras, procurar as editoras, porque o percentual é muito baixo e a única forma que teria do escritor ganhar alguma coisa com as editoras seria através das luvas contratuais. No momento que você assina o contrato, você tem alguma coisa. Mas isso é interessante para quem é consagrado, já tem, né, toda uma fama. E, em cima da minha ideia de livro independente, eu saio vendendo, né, na rua, nos bares. Eu comecei em 98 com o meu livro Desordem Contemporânea, e na época não tinha crowdfunding, né? Essa coisa que a gente vê hoje na internet. O que eu fiz? Eu não tinha dinheiro. Eu saí vendendo antecipadamente o meu livro, com papel, anotando o nome das pessoas, arrecadei, fui na gráfica, imprimi. Então, foi um crowdfunding, né, da época. E eu sempre saí nos bares vendendo. E hoje eu vendo bem, porque é o seguinte: a maioria das pessoas, infelizmente, não tem o hábito da leitura. E quem tem o hábito da leitura também não tem o hábito de ir à livraria. Quando você deixa na livraria, você é o autor independente, tem muitos autores famosos com os seus livros famosos, divulgados. Então, acaba que você tem uma pouca chance de ter o seu livro vendido numa livraria. Então, eu saio vendendo, e o interessante é que a maioria das pessoas que compram meu livro, muitos não leem, muitos dão de presente. Por que eles compram? Porque eu estou ali. Eles, a maioria, eu diria 90%, não iria à livraria comprar. Né? Muitos compram para dar de presente. Eu não li, não. Dei de presente para minha mãe, para minha irmã. E a maioria, quem compra é o homem. A maioria que lê é a mulher. Eu estive em João Pessoa, no Mulherio das Letras, e vi uma coisa assim incrível, o poder da internet. Eu não tinha ideia que eu era conhecida como eu sou conhecida. Eu não tinha ideia. Então eu fui, muitos escritores, nós éramos inúmeros, eu acho que tinham quase 200 mulheres lá em João Pessoa, e muitas, não estou falando poucas não, muitas pessoas chegavam: você é a Lídia Porto, ora, você existe? E eu não tinha a menor ideia do que era isso, né? Eu acho que esse poder da rede social, né, eu tinha me esquecido de falar. Depois eu até gostaria de voltar um pouco no Mulherio das Letras, para falar um pouco a respeito. Ou a gente fala agora, pode ser? Mulherio das Letras. E eu gostaria que você falasse não só do evento, explicando o que foi, e para falar um pouco dessa questão que hoje se fala muito de literatura feminina ou de literatura feminista, e existe sempre muito polêmica em torno dessa ideia. E tudo que eu acompanhei do Mulherio, e eu acompanhei tudo via Facebook, eu achei tudo muito bonito, tudo muito bem feito. Eu gostaria que você falasse disso e dessa possibilidade de existir essa ideia de uma literatura feminina ou feminista. O que você me disse? Licença um pouquinho, viu, Helena, agora. Lá em João Pessoa, nós nos reunimos por algumas questões.
Uma é que o meio editorial, onde eu coloquei essa resposta, essa questão para que estava presente uma escritora brasileira que mora em Portugal há muitos anos, foi publicada lá e agora está aqui no Flier Achar, o que era em Portugal, o que é em Portugal neste momento é a relação das editoras com as mulheres, né? Porque nós consideramos aqui, nós fizemos essa avaliação lá no Mulherio, que nós temos editoras machistas ainda, né? Os nossos concursos literários têm na composição do júri quase que absolutamente homens, né? E algumas questões, inclusive uma questão que a gente vem insistindo nisso, que a gente considera que a palavra poetisa, ela nos discrimina. A Leila Mícolis, ela fala, em poetisa todo mundo pisa, né? E a gente se trata como poeta e as pessoas às vezes se incomodam porque na língua portuguesa, que também é machista, que considera, por exemplo, o plural das palavras sempre no feminino. A única palavra que eu conheço que é o plural no feminino é avós, as avós, né? Os avós, né? Porque no caso de pai e mãe é os pais, né? Os filhos. Agora no caso dos avós, a palavra vem no feminino, né? Mas então no Mulherio, nós tivemos muitas discussões, inclusive para nós reivindicarmos, eu estou fazendo isso inclusive aqui, eu tinha me comprometido a falar, né? Para que haja mais presença de mulheres nos eventos literários. Se nós formos avaliar quantas mulheres há, inclusive no Flier Achar, nós vamos ver que é uma porcentagem pequena com relação à presença dos homens, né, nos festivais literários, nos catálogos das editoras e tal. Então foi uma grande festa lá que foi um encontro de escritoras, aquela coisa sem rivalidade, sem grandes estrelas, embora nós tivéssemos lá a grande estrela Maria Valéria Rezende, que ganhou 3 jabutis seguidos. Esse ano ela foi prêmio São Paulo de literatura. Ela foi quem teve a primeira ideia de organizar o Mulherio, né? E ela é fantástica mesmo, ela é fantástica, a literatura dela é maravilhosa, e eu espero que o Flier Achar do próximo ano traga aqui a Maria Valéria, porque ela é, a meu ver, uma grande escritora, inclusive internacional. Pegando aqui uma deixa da Lídia, ela falou da palavra poetisa, né, que é uma discriminação, e eu gostaria de lembrar uma outra palavra que é musicista. Eu acho que músico, né, deveria existir feminino de músico, música, como adjetivo, além do substantivo, né? Fulano é músico, fulano é música. Eu acho que isso também seria interessante. Sim, como professor de geografia que sou, eu acho interessante, só um comentário rápido. A população brasileira, majoritariamente, é feminina, né? E não são maioria nos festivais literários, não são maioria na política, a questão da representatividade, né? E aí eu volto num ganchozinho que vocês me deixaram. Nós estamos aqui num espaço maravilhoso, na Nobel, que a Thalita montou, um espaço super bacana. É uma feira, um festival literário, gente do Brasil inteiro aqui, nós temos aqui na plateia. Se formos olhar, nós temos pouquíssimos números, volumes de poesia aqui. E aí eu queria pegar na seguinte questão: por que se lê tão pouca poesia? Eu gostaria de jogar essa para o Helena aproveitar e falar sobre essa experiência de vender livro, mão a mão, olho no olho, sua experiência em organizar mensalmente um sarau, e aí depois jogamos para a Lídia para falar sobre isso e falar sobre por que não se lê, não se vende poesia. Porque no meio de tudo que vocês falaram, a Lídia fez um cálculo de valores e eu pensei que muitos livros
publicados hoje de poesia têm tiragens de 1000 exemplares. Para um poeta que publica 1000 exemplares, ganhando 8%, 6%, é uma situação complicada. Então me perdi um pouquinho, eu volto à questão. Sarau, vender livro mão a mão, olho no olho, e a questão do leitor em si. Eu, como já comentei, saio vendendo o livro, e é interessante dizer que hoje eu sobrevivo única e exclusivamente da venda do meu livro. E sobreviver como poeta no Brasil não é fácil não. E em um ano, eu lancei no Figueira Chave ano passado, em setembro. Em setembro desse ano eu recebi a terceira edição. Em cada edição, 500 exemplares. Ou seja, um ano eu vendi 1000 exemplares. Só aqui em Araxá. Então é o seguinte, você tem essa coisa de correr atrás. Você tem essa coisa de chegar e oferecer, porque é só dessa maneira, como eu falei agora há pouco, que as pessoas realmente compram, né? Pelo nível de leitura que existe no país, que é baixo demais. Então, você oferecendo, você tem essa chance. E o sarau, né? O sarau é a reunião dos poetas, dos cantores, né? E ator, enfim, é um ajuntamento de artistas. E o sarau é importante para poder divulgar a poesia literária, a poesia na música, e fazer uma reunião para que as pessoas conheçam, né? Porque não é só a questão dos artistas se encontrarem, né? Porque é um momento muito interessante para isso, mas é para divulgar, para as pessoas começarem a conhecer vários estilos de poesia e começarem a divulgar cada vez mais, né? E aqui eu tenho tentado fazer isso, né, uma vez por mês, mas não é fácil não. Eu fiquei por 3 meses num só lugar, agora eu volto a fazer de um modo rotativo, né, cada mês num bar. E agora, esse último mês eu não fiz, e eu quero agora, para o início de dezembro, fazer um novo sarau. Eu já fiz 6 edições, agora vai para 7. Eu já estive presente algumas vezes no sarau da Helena. É realmente um momento muito bom, muito alegre, muito delicado também, né, Helena? E a frequência é pequena. Eu fico me perguntando com relação à poesia, depende do que se faz. Os grandes escritores, os grandes poetas, eu estou falando grandes, aqueles que são reconhecidos, né? Os grandes nomes nacionais já estão estabelecidos, esses talvez negociem com as editoras dos valores, né? A gente que não é conhecido tem que se submeter àquelas questões que eu coloquei da porcentagem, que é pequena, né, da cobrança das livrarias e tal. Bom, com relação aos leitores de poesia, eu tenho a impressão que eles chegam na livraria e não encontram livros de poesia. Sempre, de forma geral, a prateleira dos livros de poesia está lá atrás, né, dos outros livros, que são os livros comerciáveis, né, os best-sellers, né, os livros estrangeiros, de forma geral é isso. Agora, em Belo Horizonte houve um projeto recentemente, e ele existe, Leve um Livro. Esse projeto Leve um Livro distribui gratuitamente alguns livretos, 2 por mês. Eu tive meu livro publicado lá, foram 2.500 exemplares distribuídos gratuitamente, né, nos postos, na biblioteca pública, nos cinemas, aquelas caixas com os livros, e as pessoas que se interessam, tem pessoas que colecionam, né, leva aquele livrinho para a sua casa.
né? Então eu acredito que as pessoas gostam de poesia, porque o projeto Leve um Livro, as pessoas levam para casa. Agora tem outra questão nesse momento que eu acho em relação à venda de livros. Eu não sei como é que está sendo a comercialização de livros aqui, se nesse ano vai ser a mesma coisa do ano passado, porque as pessoas estão ficando sem dinheiro, os livros estão caros, né? Quando eu vejo, inclusive meu livro está aqui na livraria da Nobel, né? Vai haver um lançamento agora, depois que nós sairmos daqui. Para o grande público, livro é coisa cara, é material de luxo, não é de consumo diário. Ontem nós estávamos numa palestra que falavam que existem países que colocam um livro mensalmente na cesta básica, né? Então a gente fica pensando até que ponto que tem que ser uma ação governamental, até que ponto que os governos querem que se escute a voz dos poetas ou a voz do povo nos grafites e nas pichações, né? Porque tem gente que quer ouvir a nossa voz, mas tem gente que quer nos calar. Agora, você falou da questão da poesia. A maioria das pessoas que você conhece já escreveu poesia. Poesia de amor, da juventude, a maioria escreveu. E é o gênero que menos mente. Então é uma grande contradição essa questão da poesia. Todo mundo escreveu, todo mundo gosta, ninguém compra. Isso é uma realidade cruel. E essa questão do valor do livro é complicada, é uma coisa difícil, né? Essa questão do percentual. Por isso que isso é mais um motivo para eu continuar de modo independente, oferecendo que eu faço o meu livro, eu faço o meu preço. Eu vou ser só um pouco chato agora, só para problematizar. Por exemplo, nós estamos aqui todos os dias e um copo de chopp, 2 copos de chopp aqui é o valor dos nossos livros, por exemplo. Então talvez o livro não seja caro, mas seja uma questão de prioridades. Será que não? Então eu gostaria de pegar por aí para 2 coisas, só para problematizar. Será que é uma questão de prioridade? Ano passado aqui no FLI eu participei de uma mesa e a ideia era essa. O brasileiro lê 4 livros ao ano, pesquisa recente, sendo que ele termina de ler apenas 2. Então não é um hábito. Aí a questão seria assim, muito se lê, eu leio muito a respeito sobre a poesia ter se afastado do seu público leitor. Lília e Heleno são poetas de fácil alcance, né? Vocês falam de coisas profundas com simplicidade, mas no geral há uma análise que mostra que a poesia vem se afastando e assustando esse público leitor. Vocês acham que a poesia tem se fechado, tem se tornado hermética, que a poesia tem se afastado do público leitor? Acho que não, acho que tem que ir ao encontro, né? O artista tem que ir onde o povo está. E aí tem aquela coisa da arte urbana, da bichação, que eu acho que é justamente a maneira de tirar o terno e a gravata, né, da poesia, de popularizar um conteúdo importante, questionador e de fácil acesso, uma linguagem de fácil acesso ao mesmo tempo, né? Então eu acho que tem essa questão da prioridade que o Rafael mencionou, que é realmente cruel. Muitas vezes eu vendendo, o cara, não tenho dinheiro, eu não vou te comprar porque eu não tenho dinheiro, e sai e entra numa BMW. Então assim, ele não tem dinheiro, né? Ele está bebendo uísque, ele está bebendo cerveja, e é questão de prioridade. Aí de repente eu encontro com um cara bêbado, falando que quer experimentar todas as cervejas daquela cervejaria que tem várias marcas. Olha, eu estou com pouco dinheiro. Aí contou as moedas e comprou. Então assim, tem os 2 lados. A poesia ela encanta, na minha opinião, mas essa coisa do afastamento talvez tenha a ver com a forma de divulgação e
pode estar desanimando o poeta a ter que publicar por conta dos valores, né, dos incentivos. Com relação à forma da poesia, né, a poesia hermética, eu mesmo tenho muito poeta que eu leio e não entendo nada, não entendo. Então, uma das questões que as pessoas colocam para o que eu escrevo, que eu faço, gente, eu escrevo de forma muito simples, eu tenho dúvidas às vezes com relação ao que eu escrevo, e aí uma pessoa me contou uma história que eu achei interessante. O balé japonês veio fazer um espetáculo em São Paulo. Eles trouxeram os bailarinos principais e queriam formar com o corpo de balé da cidade de São Paulo os coadjuvantes do grande balé japonês que ia se apresentar. Aí uma moça de descendência japonesa ia fazer umas provas, ia prestar um concurso, ela queria participar, mas ao mesmo tempo ela tinha que estudar, ela procurou o chefe lá do balé e falou: olha, eu quero participar, mas eu quero que o senhor me dê uma coisa muito simples, porque eu estou muito ocupada. Ele falou: com simples é o mais difícil, porque a simplicidade é muito difícil, né? A gente faz só daquele jeito que não consegue fazer de outro, mas rebuscar no texto, ir no dicionário buscar palavras difíceis, isso não é o maior problema não, porque está lá no dicionário, você coloca tanto de palavras que as pessoas não entendem e é interpretado como erudito, né? É interpretado como, mas eu não sou a favor da poesia hermética. Eu começo a ler um livro, se eu não entendo, por que eu vou ficar ali insistindo numa coisa que eu não entendo, né? Aproveitando, porque nós falamos aqui duas perguntas que eu vejo sempre voltadas a poetas. Uma vocês responderam sobre inspiração e a outra eu acho difícil, porque muita gente foge dela. Sei que vocês não fugirão, que é a questão das influências. Muitas vezes você fala para o poeta quais são suas influências. O poeta às vezes não, ou o escritor de modo geral, ou o músico, não fala porque as pessoas esperam que com influência você copie, de onde você copia seus textos. Eu gostaria de saber o que é influência, como é ser influenciado, se existe influência, se algum autor influencia vocês, se são vários. Eu queria que vocês falassem dessa questão da influência. Influência, eu acho que o significado da influência é quando você se encanta com aquilo que você está lendo, né? Quando você concorda com aquela leitura. A partir daquela leitura, seja tanto pelo conteúdo quanto pela forma, essa identificação faz com que você queira fazer, não no nível do texto que você está lendo, mas tendo aquele texto como uma referência para poder você escrever dentro do seu estilo, do seu momento, sentimento, pensamento. E eu acho que isso é interessante. Eu tenho, assim, eu já mencionei Bandeira, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, que são os dois maiores. Eu tenho uma influência também do Vinícius de Moraes. O pessoal da música, e assim, eu gosto muito do Augusto de Campos, né? O grande poeta, o Haroldo de Campos, né? Do livro Galáxias. Assim, o Haroldo, extraordinário poeta, o Augusto, que teve há pouco tempo um prêmio, né? No Chile, foi premiado. E tem outros que não me ocorrem agora. Agora, é preciso dizer que o nome do escritor que mais me influenciou, eu tive o privilégio de entrevistá-lo, foi o Campos de Carvalho. É um escritor menos conhecido, muito consagrado entre escritores. Ele era daqui de Uberaba. O Campos de Carvalho, ele pode ser considerado o pai do surrealismo no Brasil. Ele, o Murilo Rubião, mas assim, o livro dele mais conhecido é A Lua Vem da África. Tem Vaca de Nariz Sutil, A Chuva Imóvel, e o título do livro que ele considerava ser o
agora eu estou seguindo essa coisa do conto, né? O próximo projeto é um projeto de conto que eu já escrevi outras vezes há mais tempo, mas não publiquei. Bom, com relação a essa questão que eu falei sobre a poesia mais simples, mais aberta, eu me lembro, eu tenho todos os livros do Quintana e eu adoro Quintana. Eu tenho todos os livros e adoro Quintana. Eu acho que de alguma forma eu aprendi com ele, não sei, eu tenho um amigo que fala assim, é a Quintaninha de Saias, né? Ele acha que eu chego quem me dera, quem me dera se eu chegasse aquela beleza e aquela delicadeza da poesia do Quintana. Eu me encanto com o Quintana, né? E tem outros, a Coralina, ela escreve de um jeito muito bonito, muito mais palavras, mas ela escreve com muita simplicidade também, né? A Adélia Prado, eu gosto da poesia dela, embora haja determinadas coisas que eu faça restrição, mas é uma grande poeta, né? O Drummond, das nossas leituras constantes, né? Eu acho que no final das contas, tudo que você leu, aquelas 4 décadas que eu passei sem escrever nada, eu lia muito e aquilo foi sedimentando. Eu tenho influência de todos eles, graças a Deus. Bom, eu gostaria de mencionar o Vinícius de Moraes. Ele foi um poeta de terno e gravata, foi premiado e depois foi para a música. Tirou o terno e gravata ele mesmo, quando era embaixador nos Estados Unidos, e largou tudo para vir para o Brasil e para voltar para o Brasil. Logo em seguida começou a fazer parceria com o Tom Jobim. E ele uma vez falou, pessoal, ele vendia muito nas parcerias dele com o Toquinho, com o Tom Jobim, vendiam muito. E aí perguntava se ele já tinha ganhado dinheiro com ele. Olha, a questão é a seguinte, você pode até ganhar dinheiro com a poesia, mas nunca escreva poesia para ganhar dinheiro. Acho que isso é importante citar. Já me perguntaram, você faz para poder vender? Eu falei, não. No momento da criação não tem nada a ver com venda, né? Depois você vai criar um projeto, vai para a edição, por último, para sobreviver, aí a venda. Chegamos a 1 hora e pouco de conversa. Eu vou fazer uma última questãozinha para vocês e depois a gente abre para perguntas. A questão é a seguinte. Um pouquinho antes do festival começar, me pediram para fazer uma seleção de poemas do Mia Couto para publicar nos saquinhos de pão. Está circulando na cidade saquinhos de pão com poesia. Eu tive que sentar e ler de cima e embaixo o Mia Couto para achar um poema significativo para ser divulgado dessa forma. Se chegasse alguém agora e dissesse, Líria, Heleno, um poema que você acha que define bem o que você faz, e não tem outro, é um poema, qual seria? Vocês teriam esse poema? Vocês falariam esse poema agora pra gente? Eu levei 2 meses para fazer essa seleção e estou exigindo de vocês em 10 segundos. Olha que vontade. Não detenho as rédeas do verso. Ele sai da correria, da hipnose, pisoteia-me, cai no colo de um poeta desalmado que não vê meu sacrifício para tê-lo são e salvo. Então a gente não detém as rédeas do verso, né? Quando vê, está lá no colo do poeta, não está no meio. Então vamos lá, mais esse aqui.
A escrita me pega, me traga, me suga, me mastiga e cospe o refúgio. Agora, é quase impossível um poema só, você sabe. Eu então vou ler o título Labirinto Literário, que é o poema que me deu a inspiração para escrever esse livro, Labirinto. Quando eu digo que vivo em um labirinto onde a palavra me diz, na verdade, que minto, que no fundo sou sincero, pois a mentira é a raiz de tudo que é belo. A palavra me pede vício e se diz toda verdadeira. Na verdade, ela é o verniz mentido que é madeira. E a mentira, que não é de lei, diz que não é interesseira, mas vive na boca do rei, fazendo todo o seu mal. E nesse labirinto que vivo, a linguagem é o escambau, onde me livro e me motivo, palavreando a minha vida nessa contraditória verdade. Só o labirinto é minha saída, preso encontrei liberdade. Material. Para escrever eu preciso um penhasco, um precipício, umas asas do escafandro, um pé de vento, um grilo, lápis e papel. Perguntas. Nosso microfone não chega aí. Será que chega? Eu acho que eu não sei, vamos ver. Oi, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Deco. Eu queria saber, hoje o Brasil vive um momento de falso puritanismo, onde a gente precisa de, muitas vezes a gente precisa de pensar antes de falar devido aos pensamentos e opiniões divergentes, né? Vocês, como escritores, vocês peneiram antes de escrever algo, vocês pensam, comparando, por exemplo, há 10 anos atrás? Acho que um pouco atrasado, mas eu sei que vocês comentaram sobre o feminismo, né? Como a mulher reage, né? E a gente vê que o feminismo hoje em dia ainda não é tão aceito. Mesmo, né? É aquela luta constante diária. Obrigada. Olha, a primeira foi. Eu tenho 72 anos, eu estou numa idade que eu tenho o direito de falar o que eu sinto, eu falo o que eu sinto, né? Inclusive fora do bebê. Só para complementar o que a Lília disse, a Lília tem disso tanto que ela é mensalmente banida do Facebook. Eu tenho 2 perfis, mas não tenho 2 caras. Então, quando eles me tiram um perfil, eu tenho outro para denunciar, que eu fui banida da conta anterior, mas aí eu volto. Né? Com relação ao feminismo, a gente tem que lutar até conseguir ser reconhecido. Então, pouco importa os anônimos, pouco O que eu penso sobre minerar as ideias é importante, né? E você precisa pensar bem sobre as ideias, porque quando você está escrevendo, você tem que expor os seus pensamentos, né? Eu não preciso minerar para agradar, mas para expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Agora, minerar principalmente a linguagem. Como dizer, né? Com que palavras, isso eu acho que é o mais importante. Em relação ao feminismo, eu acho que tem que existir essa luta, porque no final das contas, o que tem que prevalecer é a igualdade de direitos, né? A questão social, onde deve batalhar, deve ter os mesmos direitos para qualquer classe, né? Então, eu acho que o feminismo tem esse sentido, tem essa razão. inclusive,
boa noite já, né, a todos e todas. Primeiramente, prazer. A Miriam, eu conheci ela agora, Miriam, Helena é meu amigo há muitos anos, né, então é um prazer estar aqui. É o momento que eu estou tendo agora, a gente conhece um pouco mais de poesia, de literatura, porque agora eu passei da empresa na qual eu trabalhava, e tem mais tempo para isso, leitura. Durante 6 meses agora eu falei assim, bacana isso. E a gente chama as pessoas a estar fazendo isso. Eu acho que a literatura, a poesia é um instrumento de transformação. A gente precisa que os governos constituídos façam políticas públicas, né, de inserção da poesia, da literatura nas escolas de uma forma mais, vamos dizer assim, igual fizeram com os sacos de pães, né, muito bacana aquilo. Aí eu pergunto, parece ser uma pergunta meio recorrente, meio simples. Nós como... Porque as mídias sociais têm um valor muito grande, né? Tem coisas ruins, mas também tem muita coisa boa. Aí eu pergunto, nós podemos pegar poemas de vocês e estar postando no Facebook, disseminando essas poesias? E colocando o nome de vocês, entre aspas, para não parecer que ele está plagiando. Então é essa a pergunta, Saulo. Por favor, faça isso. Eu brinco com as pessoas que pedem autorização, falo, use minha música. Eu queria fazer outra coisa. Os poemas de vocês gostariam que fossem pichados no mundo? Use minha música, eu acharia lindíssimo. Olha, aliás, eu já fiz pichação, mas na época que eu fazia era por diretas já. Mas eu ficaria... Já tive por isso. Chega isso aí. Bom, meu nome é Maria Ângela, eu sou amiga da Lília, então não posso nem fazer essa pergunta para ela, mas eu queria fazer um testemunho que eu sou uma leitora voraz, tenho 70 anos, já não sei quantos mil livros, mas eu só aprendi a ler poesia depois que eu li os seus livros, né? Eu nunca te falei isso, que acho que é importante. Passei não só a ler, como a gostar. Né? E o outro depoimento, que eu dei um livro seu de presente para uma amiga, a primeira coisa que ela me perguntou, essa pessoa é jovem? Eu falei, não, é da nossa idade. Eu falei assim, mas como ela escreve como jovem? Porque ela tem a força da juventude. Né? Mais ou menos, né? As costas doloridas, essas coisas. Agora, tipo assim, como a minha pergunta para você, eu acho que para saber a resposta, seria para o Helena. A Márcia Tiburi ontem falou de uma coisa que ela não sabe se o escritor é solitário porque ele é escritor ou ele se torna solitário por ser escritor. Tem que ficar sozinho. Eu achei que, como poeta, não tem como você ser solitário, você ter conhecimento e ter a sensibilidade, conhecer a sensibilidade do outro. Então, você se acha uma pessoa solitária, você procura as pessoas e faz as suas poesias apesar desse conhecimento. Eu acho que quando eu estou sozinho, eu estou comigo. Quando eu estou sozinho, eu estou comigo. Ou seja, eu não estou sozinho. E aí eu estou com a criação, né? Com aquele poema, aquele conto que eu estou escrevendo. Eu acho que estar sozinho pode facilitar a criação. Mas o motivo da criação pode me deixar momentaneamente solitário, mas eu acho que a questão é uma solidão que na verdade nem existe no meu caso, porque É uma solidão bem acompanhada. eu não posso dizer que é uma solidão bem acompanhada porque eu estou por mim mesmo, né? Eu converso por mim mesmo, mas não me contento. E eu gosto de estar diante do texto. Eu não diria solitário, diante do texto, para me sentir, para ter a liberdade de interferir nesse texto, na ideia, e a partir da ideia. Eu repito, as pessoas
Eu adoro ficar com os meus netos, mas eu acho muito bom quando eu quero ficar sozinha, eles não estão comigo. Sabe, eu acho que são momentos, e o momento da criação é um momento solitário, não tem jeito, né? Quando eu viajo, por exemplo, eu estou com muitas pessoas, de certa forma, eu estou acumulando para depois escrever, porque eu não consigo, no meio das pessoas, escrever o meu livro. Isso você falou da questão do barulho, né? Isso incomoda muito, né? Não tem como, né? Você precisa de um silêncio para poder criar, né? Para conversar. Eu não sou igual o Vila Lobos, que falou que eu tenho ouvido interno, né? Como é que você consegue compor esse barulho tudo? Não, o que importa é o ouvido interno. Aí é só para ele mesmo. Olha só, chegamos ao fim. Eu vou, no últimos recados, eu deixo os poetas se despedirem. O recado primeiro é: os livros dos nossos poetas estão aqui na livraria. O meu livro, os livros do Heleno, os livros da Lívia estão aqui. Eu agradeço a presença de todos e vou passar a palavra para que eles se despeçam. Saindo daqui, estarão aqui na mesa autografando seus livros. Gostaria, inclusive, de saber qual é a mesa que eu vou fotografar. Eu não sei. Qual delas? Essa aqui? Ah, tá. Muito obrigada, né? Foi ótimo estar aqui. Essa festa literária é uma das coisas boas quando eu penso em ter mudado para Araxá, né? A gente pode ter ainda uma situação de trânsito livre, até por conhecer muitas pessoas e tudo, mas eu acho importantíssimo que isso tenha vindo para cá, e eu acho que isso muda o pensamento da cidade, né? Esse acesso aos livros, a possibilidade de vir a conhecer a visão, outras visões que não a nossa própria. Muito obrigada. Essa questão do Araxá é um grande incentivo à leitura. Isso tem mudado, eu acredito que tenha mudado para a cidade, tenha dado um incentivo para as pessoas escreverem, né? Principalmente para a nova geração, né? O concurso de redação, isso é muito importante. E sobre essa questão da leitura, do livro, é importante ver quando a livraria tem o saldão, né? Para poder chegar mais próximo do leitor, aquilo que a Lira estava falando, que geralmente os livros são muito caros. Então é interessante ter essa coisa da divulgação, e acho que o Araxá cumpre esse papel, né? Do incentivo à leitura e à divulgação dos livros. Obrigado, Rafael, a todos. Eu que agradeço. Um abraço a todos.